Acho que a ecoterapia, ela vai de encontro a isso? Tem a ver com a nossa mãe, com a nossa terra? Tem tudo a ver, na verdade. Na verdade, é um campo novo para mim, né? Bertioga, inclusive, tem muita responsabilidade com essa minha escolha de pesquisar, porque eu vim para cá, tá tão próximo à natureza, a espaços que a gente pode explorar. Em Belo Horizonte eu ficava um pouco mais restrita, mas ainda assim eu sempre fui aquela pessoa que gostava de cachoeira, né? Que ia acampar. Então, esse espaço despertou essa curiosidade para mim. Eu também não conhecia a ecopsicologia e me sinto muito bem de estar aqui falando sobre isso, né? Tendo essa possibilidade de falar de algo novo. Sim, né? é uma informação super importante, né, para todo mundo. Sim, apesar de que eles começaram a pesquisar na década de 70, a gente ainda não ouve tanto falar. E aí, por que dessa minha curiosidade? Porque eu percebi o quanto que esses espaços foram e são terapêuticos para mim, estando aqui, me adaptando a esse novo lugar, né? Tá. Então, eu acho que eu sou psicóloga, mas eu também preciso dos meus momentos e acho que a natureza consegue me trazer esses alívios, essa renovação de energia. E aí eu falei, o que é bom a gente precisa compartilhar. E aí eu fui pesquisar. E como que eu vou trazer de fato essa natureza de maneira científica para unir com a psicologia? E aí eu encontrei temas, né? E a ecopsicologia. Tem tudo a ver com o que você falou. É Mãe Terra, nossa natureza, porque ela vai falar dessa relação do homem com o nosso ambiente, né? Que muitas vezes a gente a gente não entende que a gente faz parte disso e trabalha como se fosse só um pano de fundo, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai numa experiência, uma oficina ou algo que a gente está mais próximo, né? Numa floresta, a gente vê como as pessoas saem, né? Eu tô dizendo como eu saio, às vezes caminhar de manhã na praia, antes de eu ir lidar com casa, com filhos, com trabalho, com atendimento, eu vejo a diferença que faz. Então eu fui verificar isso. Você está se aprofundando, é uma área de conhecimento que você não só estuda, como pesquisa, né? Eu acho que eu estudo, né? Eu tô te falando, eu estudo, eu pesquiso e tô procurando introduzir isso na vida dos meus pacientes também. E tô trazendo a minha experiência pessoal para dizer o quanto que faz sentido para mim. Sim. E realmente não é uma área nova, né? A gente fala, mas é uma área do conhecimento que está sendo agora trazida ou transmitida com esse olhar mais atual, né? Sim. Assim, até pela urgência da necessidade que o planeta aqui a gente precisa desse cuidado. Então, não é só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Exatamente. E também porque, às vezes, o paciente entende que os problemas, as questões psíquicas, né? Os transtornos, são advindos somente do mundo particular, da história dele, do que ele aprendeu. E não se dá conta de todo esse contexto, né? O quanto uma mudança climática está nos afetando, quando a gente abre a rede social e vê o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de extinção de animais. Se a gente tiver um ecossistema doente, como que a gente vai estar saudável? Então, eu acho que é muito importante tomar essa consciência e eu acho que a psicologia acaba sendo uma ferramenta para unir essas coisas, né? Sim, inclusive você, no seu trabalho, então você ajuda nessa reconexão, né? Você traz isso até agora num formato novo, né? Usando a natureza como fonte de reconexão. É isso mesmo? Então, eu trabalho, né, atualmente com a psicoterapia individual em online e faço alguns encontros e esses encontros acontecem em ambientes mais naturais para unir, né, esse formato que eu te falei. Mas você falou da essência, perdão, não entendi. Isso, então isso traz, nessa reconexão, traz uma essência, né? Qual essência é essa? Principalmente porque o ambiente influencia diretamente no nosso comportamento e, como eu disse, muda a forma como a gente se sente também. Então, tirar essa pessoa desse ambiente urbano, dessa poluição que a gente está vivendo, dos barulhos que a gente está escutando e levar para um espaço que seja natural, automaticamente já é terapêutico, né? Porque às vezes ela consegue concentrar e entrar no momento com ela mesma que ela não vai conseguir sozinha. Então, quando eu faço as vivências, daqui a pouco a gente pode comentar, inicialmente é com esse intuito mesmo, né? De ajudar essa pessoa a concentrar. E essa essência nada mais é do que a nossa natureza mais profunda, que muitas vezes é invadida por todas essas camadas que a gente tem vivido, inclusive de informações, né? E a essência é sobre algo que, por mais que as coisas de fora mudam, ela permanece sobre os nossos valores, nosso caráter, né? Então eu trabalho para mulher, principalmente mulheres, não trabalho só com mulheres, mas para que elas possam resgatar essa essência e fazer escolhas que façam sentido para elas, de fato. Trouxe, né? Então, quanto mais livre eu sou, quanto mais saudável eu sou, mais livre eu estou. Como é que é isso? Eu achei fantástica. Então, essa frase tem uma influência, assim. Eu comecei a estudar algumas coisas de Ayurveda, não me aprofundei, mas gostei muito, né?
porque a medicina é uma medicina tradicional indiana, né, e fantástica. Pretendo voltar a estudar daqui a um tempo. Mas eu escutei de algum profissional sobre isso, que saúde é liberdade. Isso me chamou muita atenção. E fiquei com essa frase, né? Falei, vou refletir, porque eu acho que quando toca a gente tem alguma coisa ali, né? E quando eu fui observar, tem tudo a ver, porque quando a gente não tá na liberdade, muitas vezes a gente tá na necessidade. E quando eu tô só na necessidade, eu não tenho espaço para poder fazer as minhas escolhas através do desejo ou do prazer. Ou dos valores, eu caio, né? às vezes, na obrigação. Ou dos valores. Então, eu acho que a gente vai se machucando, né, Bá, por dentro, assim, porque se você... Às vezes demora pra perceber. E demora pra cicatrizar, pra curar, ou até pra mudar o rumo. Exatamente. Então, se eu não trabalho, né, se eu não vivo de uma maneira preventiva até, né, me cuidando, estando atento, consciente, eu vou me entregando e vou fugindo dessa essência que a gente falou. Muito legal, saúde é liberdade. E quando a gente fala em fuga, a fuga, ela é o oposto disso, né? Então, ela é um aprisionamento, da própria essência. Exatamente. É porque eu não entendo também a importância do enfrentamento. A fuga é o caminho mais fácil. A fuga, a gente fala às vezes muito em procrastinação, a gente tem ouvido falar, né? Às vezes com esse tempo, tantas coisas que a gente tem que fazer. Então a fuga, de fato, é esse caminho que eu escolho, que é contra aquilo que dá sentido pra mim e que inicialmente parece muito interessante, porque eu não tô me comprometendo, eu tô indo pro caminho mais fácil, mas que depois isso acumula e aí vem um preço alto. E às vezes o paciente vai perceber na terapia. Sim. Né? Ou vai perceber muito mais velho. E você acredita que é sempre uma escolha? Porque eu fico pensando, às vezes parece, e eu não sei, você pode me analisar e ver se eu tô dando desculpa, mas vamos ver. Parece que algumas vezes dentro desse movimento do mundo, dessa coisa da família, ter que lidar com o trabalho, ter que lidar com tudo, a gente não escolhe, mas a gente precisa daquele, um exemplo, um trabalho CLT que tá ferindo seus valores, mas você precisa do dinheiro. Eu vejo muitas pessoas nessa situação e parece que sim, foi uma escolha, mas a própria pessoa, ela pode falar assim, não foi uma escolha, foi uma necessidade. Como que a gente encontra essa balança, né, entre a necessidade, eu preciso, eu tenho o quê, e essa, realmente, não, é uma escolha consciente, eu preciso me responsabilizar pelos meus atos. Então, você falou uma coisa extremamente importante, que é a consciência. Eu acho que várias coisas da nossa vida não são escolhas, né? A gente vai depender muito, cada um carrega uma história, e quem somos nós para dizer isso de alguém. Mas a partir do momento que nós ganhamos consciência, isso muda. Porque aí eu percebo o que tá acontecendo comigo, percebo que algo tá me machucando, e daí eu posso decidir minimamente buscar outros caminhos. Não significa que inicialmente eu vou conseguir e vou mudar e vou sair daquele emprego. Não vai sair chutando tudo, mas tomar essa consciência. Agora tem outro problema, né? Porque assim, como que eu faço a pessoa então tomar essa consciência? Porque é o que você falou, às vezes ela nem percebe. E aí a gente tá falando aqui de psicoterapia, de ecoterapia, de vivências. É escolher ter um tempo pra mim. Que parece simples, mas não é. Dentro do seu dia hoje, né? Dentro do turbilhão que você esteja vivendo hoje, em qualquer situação que possa estar sendo um lugar muito difícil hoje, isso vai mudar, né? É um processamento. Basta você olhar para os lados e encontrar um caminho, né? E perceber que isso é uma necessidade humana. Justamente pra gente ter esse momento de balanço. O que tá funcionando pra mim, o que não tá funcionando. E também pra gente ter esse momento conosco, que eu falo muito com as minhas pacientes, às vezes é que elas não colocam isso como um compromisso. Fica pro tempo que sobrar, eu vou sentar e vou pensar na minha vida. Quando, na verdade, isso deveria ser a primeira escolha.